Mano Fiaspo, hein? Como o Orkut acabou? Legal, vamos ver esse vídeo aqui do Fiaspo. Foi abrir o Orkut pela primeira vez? O processo para quem já tinha uma conta era sempre o mesmo. Você abria a tela inicial, dava aquela olhada em quem visitou o seu perfil, verificava se recebeu algum scrap ou depoimento, adicionava novos amigos, acessava as lendárias comunidades, brincava um pouco ali no Buripoke e no Colheita Feliz, mas quando olhava pro relógio já tinham passado umas 2 ou 3 horas. Tudo isso em uma época sem algoritmo empurrando com... Eu lembro que o Orkut no início era o Facebook, precisava de convite pra entrar, não lembro. Conteúdo, sem aquele feed infinito e sem anúncios no meio de cada interação. O Orkut foi a primeira rede social de verdade pra muita gente aqui no Brasil que acreditavam... Coração, tu vai pra Copa? Então, mano, acho que o Ancelotti não vai me convocar não, bicho. Não tô em forma, mano. Que ela nunca ia acabar. Mas então, o que deu Não, mano. Quer dizer, eu não sei como é que o Flow Sport vai fazer na Copa. Não sei como é que a gente vai fazer, mano. errado? Como que uma rede social... Valeu, Hank. Que chegou a dezenas de milhões de usuários simplesmente sumiu. Hoje eu vou te explicar o porquê que o Orkut acabou. A origem do Orkut. A história começa no Google, mais especificamente com um engenheiro de software turco, chamado de Orkut, e o sobrenome dele eu não vou nem tentar ler porque eu vou falar errado. Caralho, Buyukokten. Buyukokten, é isso? Buyukokten. É isso? Foda-se. Mas é algo como Buyukokten. Ele nasceu em Konya, na Turquia, em 1975. Ele fez graduação em Engenharia da Computação no seu país natal e depois foi para Stanford, nos Estados Unidos, onde obteve mestrado e doutorado em Ciência da Computação. Esse cara, ele era obcecado pelo conceito de conectar pessoas pela internet. Tanto é que em 2001, ainda durante a faculdade, ele criou sua primeira rede social, chamada de Club Nexus, que conseguiu reunir 2.000 usuários cadastrados apenas entre os alunos de Stanford. Essa criação o projetou para o mercado de tecnologia. Tanto é que em 2002 ele recebeu 2 propostas bem interessantes de trabalho, uma da Microsoft e outra da Google. Naquela época, a Microsoft já era uma empresa muito mais consolidada, só que ele enxergou no Google um potencial enorme e decidiu aceitar a proposta da empresa. E essa escolha foi bem sábia, viu? Isso porque o Google tem uma política onde os engenheiros podem usar parte do tempo de trabalho para desenvolver projetos próprios, e foi exatamente com esse espaço que o novo funcionário teve a chance de criar uma rede social. Ele inclusive disse que o sonho dele era conectar todos os usuários da internet para que eles pudessem... Enquanto tava na Google, criou o Orkut, gênio. E se relacionar, pois acreditava que isso poderia fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Vale mencionar também que o domínio orkut.com era do próprio Buyukokten, e foi o próprio Google que o convenceu a usar o seu nome para batizar a rede social. E isso foi genial, porque o seu nome era muito fácil de lembrar, curto e com a pronúncia fácil de ser reproduzida em vários locais do mundo. Orkut. Olha só, sai fácil. E o site foi ao ar pela primeira vez em 22 de janeiro de 2004. No começo, ele não era uma plataforma aberta para qualquer pessoa não, tá? Para você criar um perfil, cada usuário precisava de um convite. Quem ganhava esse convite podia chamar mais 10 amigos. E essa dinâmica fez a base de usuários crescer bastante, mesmo com essas restrições. É porque era passava... quase que um clube exclusivo. Isso, passava a sensação de exclusividade, né? De algo, olha, só entra quem tem convite, hein? Tanto é que no início, ter um Orkut se tornou um símbolo de status entre os jovens da época. Quem que não queria um convite para poder criar uma conta? Aqui no Brasil, a plataforma se tornou uma febre desde o começo. 5 meses após o lançamento, o Brasil já representava 30,65% dos integrantes da rede, enquanto os Estados Unidos tinham 30,12%. Ou seja, em menos de 6 meses, o Brasil já era o maior país do Orkut, ultrapassando o próprio país de origem. Já no segundo semestre de 2004, o público brasileiro era a maioria absoluta. A gente chegou a representar 51% não, ao vivo não, tô dormindo agora. Com mais de 700 mil usuários e deixar a live passando. Isso em uma época em que ter PC em casa não era pra qualquer um, era caro. Internet banda larga tava começando a engatear, mas era muito caro também. Então o pessoal vivia ali de internet de escada, naquela parada assim. Mas a gente adorava e também criava contas usando o Lan House, né? Mas quando o Orkut dispensou a necessidade de convites e passou a aceitar qualquer pessoa, a quantidade de usuários cresceu muito, e em seu auge a plataforma chegou a alcançar 36 milhões de pessoas. Caralho. A experiência de quem tinha um perfil no Orkut. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui viveram o Orkut. Mas se você é mais novo e não acessou essa rede social, eu vou tentar te explicar como que era essa experiência.
E na real, era até que bem simples, viu? Você tinha um perfil com foto, uma lista de amigos e algumas informações sobre você, como religião, humor e se fumava ou não. No espaço da descrição, tinha gente que aproveitava para compartilhar suas obras preferidas, como os livros, músicas, programas de TV e os filmes também. E tinha uma coisa que era clássica, que era a seção onde as pessoas podiam avaliar o quanto... E os depô? Você era confiável, legal ou sexy, numa escala de 1 a 3. E o resultado agregado era mostrado como percentual no topo do seu perfil. Se a gente fosse olhar pra hoje em dia, isso aí é meio absurdo, né? Parece que isso saiu diretamente de um episódio de Black Mirror. Mas na época era normal e a meninada queria ser o mais sexy possível ali, mano. Era uma forma também das meninas começar a dar em cima dos caras, achava aquele bonito, que não sei o que e tal. E o contrário também. Outra coisa interessante era Peraí, caralho, vou ter que parar a live pra ler isso aqui. Caralho, Rian. Tua primeira vez aí no chat, irmão. Tu nunca me deu um oi. Pô. Ó, você tá me seguindo desde 14 de abril de 2021. Nunca me deu um oi. E a primeira vez no chat é pra perguntar se vai ter sorteio de Black Flag, irmão. Ô, pode até ter, mas porra, irmão. Aí tu me come. Que isso? Tá doido? Também permitia que os usuários soubessem quem visitava o seu perfil. E isso era o terror dos stalkers. Caralho, é um recurso que acabou caindo em desuso nas redes sociais mais modernas. E nesse ambiente, os usuários tinham alguns comportamentos muito comuns. Eu acho que os scraps merecem um destaque especial aqui. Ele era aquele recado público deixado no perfil de alguém onde qualquer pessoa poderia ler. Servia para você enviar uma mensagem, uma declaração, uma recomendação também. E podia ser tanto bem simples, só com textos e emojis, quanto cheio de imagens animadas e aqueles gifs com brilhos da época. Inclusive até existia uma regra que não era tão oficial assim, que eram as pessoas só aceitavam o seu pedido de amizade se você fizesse um scrap pra ela. Quem nunca, né? Então mandar um pedido de amizade sem deixar um recado antes era considerado uma falta de educação. Mas era dali que nasciam as maiores falsidades da internet, pô. Era só inimiga na vida real, você ia lá e adicionar pessoa incrível e maravilhosa, desejo tudo de bom pra você, que não sei o que, me adiciona aí. Porém, quando a gente vai pros depoimentos, isso tinha um peso diferente. Quando você mandava um depoimento pra pessoa, ela precisava ser aprovada pelo dono do perfil antes de aparecerem lá publicamente. Então tinha até quem usava esse campo pra enviar mensagens anônimas. O depoimento funcionava meio como uma prova de amizade. Se você... Esses depoimentos eram muito bom, mano. Tinha poucos, as pessoas percebiam e te julgavam. Se você tinha uma lista enorme com vários textos, acabava ganhando até um status ali de poder, tipo, nossa, esse cara é famosinho no Orkut. Tanto é que existia até um certo mercado de trocas de depoimento entre os usuários. Pois é, o mundo já estava perdido fazia tempo e você nem sabia. Era comum ver gente que colocava mensagem de troca o depoimento na descrição do perfil. Às vezes a pessoa nem te conhecia direito, mas já mandava aquela famosa frase: mal te conheço e te considero pacas. E aí você tinha que devolver um depoimento de volta pra ela. Era uma loucura. E seria impossível falar de comportamento na rede social. Caralho, mané. Essas eram as fotinhas que eu tirava na época mesmo. Caralho. Aí é foda. Sem mencionar os fakes. Se você não criou um fake durante a época do Orkut, com certeza conhece alguém que tinha pelo menos uns 3. Podia ser de alguém famoso ou até mesmo de uma pessoa fictícia. E servia tanto pra quem não queria se identificar, quanto pra quem queria mesmo trollar os outros usuários. Pra fazer os outros de besta, pra conseguir item gratuito em joguinho, né? O cara ia lá, criava uma conta fake de uma menina, coisa do tipo assim. E, pô, isso aí foi um negócio assim estrondoso. O estilo de foto que as pessoas tiravam na época também era muito tudo igual, usando aquelas câmeras digitais da Sony, a Cybershot. E aí tem várias fotos aí conhecidas que você vai bater o olho aqui e lembrar de já ter visto em algum lugar, em algum canto aí da internet e do próprio Orkut. Às vezes eu fico pensando, tinha tanta gente usando essas fotos aí, que eram os padrõezinhos do Orkut, que eu não faço a menor ideia de quem que é essa pessoa de verdade. Cabelão lambido na cara, quase meio emo. É época boa que não volta mais. Não tem fotos minhas desse tipo aí, porque em vez de eu criar fakes, no meu primeiro perfil do Orkut, a minha foto era o Killua do Hunter x Hunter, que era a mesma época que tava passando na Rede TV. E eu achava ele o personagem mais legal de todos os tempos. Eu era esse cara que colocava foto de perfil de anime, porque, sei lá, eu tinha 10 anos. Eu sabia, fiasco, que você era essa flor que não se cheirasse. Eu sabia que você era essa flor que não se cheirasse, fiasco. Você nunca me enganou. Nunca me enganou. Vagabundo. Vagabundo esse moleque fiaspo, cara. Velho moleque nada. O fiaspo é mais velho do que eu. Não, mentira.
Ele é mais jovem. Mas ele já tá velho também. Vagabundo. Colocou fotinho de anime, velho. Ah. 9 anos e eu era feio pra dedéu. Essa é a verdade. A febre das comunidades. Boas, Alcoy, tamo junto. Seja bem-vindo, irmão. Mas se tem uma coisa que definia o Orkut acima de tudo, eram as comunidades. Elas funcionavam quase como fóruns dentro da rede. Cada comunidade tinha um dono, moderadores e uma série de tópicos onde as pessoas discutiam, brincavam e compartilhavam. E assim, qualquer coisa podia virar comunidade. Trazendo pro paralelo de hoje em dia, assim, pro Facebook, pra galera que não viveu o Orkut, é quase como as páginas e os grupos que existem das páginas, sabe? É meio que, não é exatamente a mesma coisa, mas é quase isso. E algumas dessas comunidades chegaram a ultrapassar milhões de membros. E também surgiram as famosas tretas de fórum, onde longas discussões se desenrolavam entre usuários desconhecidos, muitas vezes por motivos completamente aleatórios. E não tem como não lembrar que da maior... Tipo hoje. A maior comunidade de todas, que era Eu Odeio Acordar Cedo, com aquela foto lendária do Garfield. Tenho certeza que agora aqui nos comentários vai ter gente falando, eu tava... Caralho, foi criado no dia 23/5/2004. Eu tinha 14 anos aqui, ó. Tinha 14 anos. Muitos de vocês aí não eram nem nascidos. Que doideira, meu irmão. São 6.106.962 membros. Nessa comunidade. Eu sei, todo mundo tava. Até porque ela chegou a reunir mais de 6 milhões de membros. E inspirou a criação de outras comunidades que tinham essa vibe de humor, ironia e comportamento. Eu acho que alguns exemplos clássicos que vale a gente relembrar aqui era Queria Sorvete, mas era feijão. Clássico também. Eu Nunca Terminei Uma Borracha. Quero Coca-Cola de 20 litros. Caralho, é verdade, eu nunca terminei uma borracha. E pô, se eu esqueci de alguma outra aqui que era clássica assim, comenta aí. Eu gostava muito de participar de comunidades relacionadas a coisas que eu consumia, né? Próprios animes, games. Eu entrava muito em comunidades que na época eu jogava RuneScape. E aí eu utilizava dessas comunidades e os fóruns que tinham lá dentro pra aprender coisas sobre o jogo. E aí quando eu tinha alguma dúvida eu abria um tópico também e as pessoas iam respondendo. Era uma dinâmica bem interessante, eu gostava, viu? É um negócio que faz muita falta hoje em dia. E era exatamente com esse propósito de acabar unindo as pessoas que tinham interesses em comum. Se você era fã de uma banda como Linkin Park, por exemplo, podia entrar na comunidade Linkin Park em Brasil pra você conhecer outros fãs, ficar por dentro das novidades, combinar encontros em shows e trocar links de download da discografia pra baixar ali no Ares, Limeware, Emule, nomes que a garotada hoje faz. Limeware, cara. Emule, o Ares. O Ares era que eu usava pra baixar música. Caralho. Era música pra caralho no Ares. Menor ideia do que seja. Caralho. E isso, obviamente, funcionava pra games também. Guerras de console, sonista, nintendista, ceguista, caixista, tinha também. Tinha até quem usava a comunidade pra saber os códigos do GTA San Andreas quando saiu pra PC. O pessoal postava a listinha lá, todos os códigos e manhas do GTA San Andreas. A comunidade era de fato a experiência que mais conectava as pessoas no Orkut. Você entrava numa comunidade e de repente encontrava pessoas que pensavam igual a você e que tinham as mesmas referências e interesses. Então era muito fácil você fazer amizade. Não só isso, como relacionamentos também. Teve muita gente que conheceu, namorou e até casou por causa do Nero. Orkut. E lembro do Nero. Caralho. A ação mantinha a plataforma sempre viva. Os jogos e aplicativos. Em 2008, o Orkut fez uma coisa bem interessante. Abriu espaço para aplicativos de terceiros e passou a contar com jogos dentro da plataforma. O mais icônico foi o Buddy Poke. Nele era possível criar um bonequinho personalizado e compartilhar seu humor do dia, num estilo bem simples e cartunesco. Eu achava brega pra caramba, tá? Eu não era mó legal, eu gostava. Eu não lembro como era o meu, mas eu criei. Mas eu lembro que eu era muito fissurado em criar sites, blogs e tal, HTML, CSS na época. Eu utilizava alguns programas como o Fireworks e o Dreamweaver. E dentro do Dreamweaver eu lembro que tinha uma seção lá que você poderia colocar o Buddy Poke dentro do seu site. Eu achava essa coisa mais... Eu falava, mano, é assim que os caras fizeram esse negócio aqui? Doideira. Mas a graça desse jogo aqui era poder interagir com os bonequinhos dos outros, mandando beijos, abraços e até solos de guitarra pros amigos. Eu já achava ridículo naquela época, tá? Eu sou meio amargo. Não, esse aqui devia ter. Esse aqui devia voltar. Então, vixe. Não, devia voltar hoje. Devia voltar hoje. Eu Fiasco, você é muito amargo. Muito. Muito legal os Buddy Pucks.
Mas tinha muita gente que gostava e ficava atualizando o estado do boneco como se fosse uma obrigação social. Um tempo depois veio também o Colheita Feliz, que foi de longe a maior febre da plataforma. Funcionava assim: você cuidava de uma horta virtual, meio Harvest Moon da vida, plantava sementes, regava e cuidava do seu terreno. Só que você tinha que entrar todos os dias para você colher, vender e comprar novos itens. Era um jogo relaxante e bem simplificado mesmo. Só que o que deixava qualquer pessoa pistola da vida era quando algum dos seus amigos, pessoas que você adicionou como amigo dentro do Orkut, mandava scrap, depoimentos, colocava sex, legal, ia lá na sua horta e jogava praga na sua plantação. O que por si só gerava muita raiva e também aquele sentimento de vingança, né? Esperando a hora certa de você ir lá na colheita dele e ferrar com tudo. E não teve jeito, muitos usuários passavam horas plantando sementes virtuais, esperando a hora certa de colher, cuidar dos animais e expandir a fazendinha. Pra vocês terem uma noção, o jogo chegou a ter mais de 19 milhões de instalações no Orkut, com cerca de 5 milhões de quê? Brasileiros ativos no game. Cara, a gente adorava essa plataforma, não tem jeito. E esses games deram uma sobrevida enorme pra plataforma porque criavam um motivo pra você entrar no Orkut. Isso todos os dias, mesmo que não tivesse um recado novo. Eu lembro até também que antes desses jogos, no começo você não tinha como mandar mensagem, né? Tipo, não tinha uma seção, um chat, ou era nas comunidades pelos tópicos. E aí por volta de 2008, 2009 também veio o chatzinho personalizado ali que você conseguia conversar com as pessoas. Quase que uma espécie de MSN dentro do Orkut. Quase não, exatamente como é o chatzinho que sobe do Facebook. Mesma coisa. O começo da queda. Em 2008, o Orkut viveu o seu auge aqui no país. A adesão era tão grande que nesse mesmo ano a sede do site foi transferida da Califórnia para o Brasil. Os brasileiros passaram a dividir a responsabilidade do controle mundial do Orkut junto com os indianos. Mas a palavra final sobre qualquer mudança e novas atualizações era da Google Brasil. Durante um tempo parecia que todo mundo tava lá, seu colega de escola, sua tia, o Salve, Croizão. Fala aí, Acompanho Caro. você, os piratas, porra, há muito tempo, desde que eu tinha 8 anos. Brabo, Agora eu tô carioca. fazendo 20. Fui educado. Os palavrões do Igor 3K, né? O lendário Igor 3 caralhos. E várias corridinhas, o Doctor, porra, Ramatiz, Davadionas, Didi, Croizão. E vou terminar falando a clássica frase que eu acho que você devia reagir a essa música. Hoje em dia, eu não sei se já reagiu. Eu sou pirata, porra. Vamos fazendo um especial. Chegar a 500 mil aqui no Crossão, a gente faz esse react aí da música. E aí vai ser legal. Tá? Maneiro demais, né, cara? Quem tem história tem, né, mano? A gente fez uma história aí, vamos fazer de novo, tá? Fizemos histórias por muitos anos, a gente vai fazer aí nos próximos. Para desespero de nossos haters, estaremos fazendo mais histórias ainda, tá? O Davi mandou aqui pra gente, ó. Fala, Crossão, comenta sobre console e PC já. Ah, mandou, Davizão. Cara, é difícil, mano. Esse é o tipo de pergunta, ó. Vou te responder rapidamente. Se você quer pagar barato em jogo, ter o melhor desempenho, você vai ter que investir num PCzinho ok, 5, 6 mil, você consegue montar um PCzinho. Não vai ser o melhor PC do mundo, não. Mas você vai conseguir rodar umas paradinhas já, tá? Se você tiver mais grana, né? Uns 10 conto, você já consegue montar um PCzinho legal. Não vai ser o top, o high-end, mas você já tem um PCzinho legal ali pra rodar quase tudo, de boa, entendeu? Agora, eu sou consolista, mano. Você vai perguntar pra mim sempre, eu vou preferir o console porque eu gosto da vibe console, entende? Mesmo admitindo que o PC é melhor quase em tudo, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de console, mas eu prefiro mais o PlayStation, porque tem os exclusivinhos ali, que estavam saindo pra PC, mas agora não sai mais. Então, eu prefiro console, mas faça o que eu falo, não o que eu faço. Eu prefiro console, mas eu indico sempre para quem quer economizar e quem variedade de jogos ir pro PC. vizinho, o professor, aquela menina que você gostava. Era quase impossível não ter Orkut nessa época. Mas com o crescimento veio também um problema muito sério: os golpes e os vírus. Quem que nunca recebeu uma mensagem com a frase "dá uma olhada nas fotos da nossa festa, ficaram ótimas", e aí seguia um link curtinho malicioso, que se você clicasse já era, automaticamente você ia mandar essa mensagem pra outras pessoas também e infectava todo mundo. A curiosidade e a inocência dos usuários, que ainda não tinham tanto conhecimento de como funcionava a internet, fez com que muita gente clicasse nesses links e caísse nessas armadilhas. E era bem naquela época que tinha muitas festinhas, não só nas cidades grandes como nas pequenas, e que tinha
muito fotógrafo, né, que fazia as fotos, colocava num álbum ali, num link fechado, que depois era compartilhado com todo mundo. Que rola isso até hoje. E as consequências de quem clicavam nesses links e acabava baixando os arquivos das fotos, que não eram fotos, mas executava no computador, eram diversas. Desde o roubo da própria conta para postar spam, até criminosos que aproveitavam as falhas para roubar senhas e dados bancários. Também era comum o roubo de comunidades, onde alguém convencia o dono a clicar em um link que transferia automaticamente o controle da comunidade para outra pessoa. Ao mesmo tempo que hackear o Orkut não era uma tarefa tão complexa assim. Numa época que a verificação em 2 etapas não era comum, e mesmo hoje em dia que é comum pra caramba a galera consegue hackear, só que naquele tempo as pessoas não tinham muito conhecimento técnico e criava bastante páginas fakes, né, pra fazer o famoso phishing das suas informações. Criava uma página fake igual a do Orkut, você ia lá, logava, colocava sua senha, só que dava erro, porém automaticamente a sua senha e seu usuário ia pro hacker. Mesmo vendo todo esse cenário acontecendo, em 2009 o Orkut tentou se reinventar. A plataforma lançou uma nova versão com um layout completamente reformulado e com várias opções de personalização. A ideia aqui era modernizar a experiência e para isso a página inicial passou a reunir feed de atualizações, scraps, mudanças de perfil e novas amizades. Tudo em um lugar só. Nessa fase, eu lembro bem que retornou aquele sistema de convites pra ter acesso a esse novo Orkut, pra fazer mais barulho entre a galera. E por um tempo, ter esse perfil atualizado também virou um símbolo de status. Você ficava perguntando pros amigos, pô, você conhece alguém que tem o novo Orkut, tem um convite pra me mandar e tal? E quando você conhecia, pô, você se sentia especial. Só que essa fase, ela durou pouco, pois a mudança não foi muito bem recebida. Pra muita gente, o Orkut simplesmente deixou de ser o Orkut, com essa nova atualização. A interface estava diferente e moderna demais, e isso gerou uma rejeição forte de uma base de usuários que gostava da simplicidade e da identidade original da plataforma. Enquanto isso, o cenário de redes sociais também já estava mudando por completo. O Facebook começava a crescer de forma acelerada no mundo todo, trazendo uma experiência mais moderna, com feed dinâmico e interações constantes. Nesse contexto, o Google entendeu que o Orkut não conseguiria jogar o mesmo jogo. Ele acabou deixando a plataforma de lado e apostou na criação de uma nova rede social, que foi uma das maiores furadas que essa empresa já fez, chamada de Google+. Meu amigo, quem lembra dessa geringonça? Mas a ideia aqui era clara, criar um concorrente direto do Facebook. Só que como vocês já devem saber, não deu muito certo, né? Porque o Google Plus nem existe mais e tem gente hoje que nunca ouviu falar dessa rede social, por conta do fracasso que foi. A plataforma trouxe como principal diferencial os círculos, que permitiu organizar contatos e controlar melhor com quem você compartilhava cada conteúdo. Era uma tentativa de oferecer algo mais inteligente e segmentado, que pudesse migrar os usuários do Orkut para esse novo ambiente. Complexo demais pro grande público, né? Porém, a ideia deu muito errado. Mesmo com todas as forças do Google por trás, o Google Plus nunca conseguiu engajar de verdade. Eles tentaram até enfiar essa geringonça aqui no YouTube, tá? Onde teve uma época que para você fazer um comentário aqui embaixo, era obrigatório você ter uma conta no Google Plus. E aí você criava a conta, mas não ficava na plataforma. Anos depois, o projeto foi encerrado e a adesão foi tão baixa que a maioria das pessoas nem perceberam quando que ela acabou. Eu conheço uma pessoa que sente falta do Google Plus, tá? Então, enquanto o Google tentava reagir contra o Facebook continuava avançando, inclusive no Brasil. Por volta de 2011, ele começou a se popularizar, primeiro entre universitários e depois se expandiu para o público em geral. A experiência lá era mais fluida, moderna e o feed parecia deixar tudo mais vivo. Você entrava lá o tempo inteiro. Sabe o que é engraçado? Que por anos, cara, a gente ficou nessa parada de... Teve isso, eu acho que ele não vai falar nesse vídeo, mas o Facebook era uma rede social mais... sabe? Rede social meio... narizinho em pé assim... sou intelectual dos games, sabe? Monoclinho. Era rede social monoclinho. E aí, tipo, tratavam todos do Orkut como se fossem os bichos do bagulho, tá ligado? Ixi, onde chega essa gente, estraga tudo. Aí o que acontece? A galera do Orkut migrou pro Facebook. E rolou mesmo. Aí a galera lá do Facebook, que era mais... teve que aturar. Aí o Facebook bombou. Aí sabe o que aconteceu? O Twitter surgiu. E o medo da galera do Twitter, que era... Acreditem se quiser, tá? Hoje o Twitter é isso aí que vocês conhecem. Mas antes o Twitter era uma rede social... Hoje, literalmente, todo mundo do Orkut e do Facebook tá no Twitter. E ninguém fala disso, porque esqueceram, foda-se. Mas foi o que aconteceu. Essa migração, de novo, é a galera que tá lá, velho.
Era meme de Trollface e Forever Alone aparecendo. Vocês lembram disso? Quando os memes eram só bonequinhos de palito, pô. Poker Face. Gente, nós tá ficando velho. Eu não tô zoando, não. Se você começar a olhar aqui, galera, se eu levantar aqui mais ou menos assim, bater a luz aqui, vocês vão ver. Olha lá, ó. Os cabelos brancos já tá aparecendo já, velho. É complicado isso aqui. Além disso, o Facebook tinha uma vantagem que o Orkut nunca conseguiu alcançar. Ele era global. Enquanto o Orkut ficava concentrado em poucos países, o Facebook conectava pessoas do mundo inteiro, o que mudava completamente a lógica de uso. Nesse mesmo período, o Twitter também começou a ganhar mais espaço. Mesmo que a plataforma tenha sido criada em 2006, foi por volta de 2010 que ela se popularizou muito por aqui no país. Foi nessa mesma época que surgiu aquele meme do vou reclamar muito no Twitter. Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. Lá a dinâmica era bem diferente, tudo acontecia em tempo real, com textos curtos e aquela necessidade de estar por dentro de todos os assuntos do momento. Nesse cenário, o Orkut acabou ficando espremido. De um lado, redes mais modernas e globais, do outro, novas formas de interação surgindo. E quando tudo evoluía, o Orkut parecia parado no tempo. A mudança de comportamento veio aos poucos. Quase ninguém saiu do Orkut de uma vez só. Foi um processo bem gradual. Sem perceber, as pessoas foram acessando cada vez menos o Orkut, enquanto o Facebook ia ficando cada vez mais movimentado. Em 2012, o Facebook atingiu 36 milhões de usuários no Brasil, ultrapassando a quantidade de usuários ativos no Orkut. Ali foi a primeira vez que o Orkut perdeu a liderança no país. Depois disso, a queda foi rápida. Em 2013, o Orkut já tinha perdido mais de 90% dos acessos no Brasil, sendo ultrapassado até por redes menores, como o clássico Ask.fm, que era aquela rede social que todo mundo adorava entrar pra ficar colocando perguntas anônimas. O fim do Orkut. O fim do Orkut ocorreu em 30 de setembro de 2014. Nesse dia, as operações da rede social foram desligadas pelo Google, marcando o fim de uma era. Por um tempo até dava pra você poder resgatar as suas fotos que tinham lá, né? Ficou aberto a seção de fotos pra você salvar e fazer backup, mas quando ele foi desligado, a estimativa é que havia cerca de 66 milhões de usuários ao redor do mundo todo, contra 1,19 bilhão de pessoas ativas no Facebook na mesma época. O Google manteve por um tempo também um arquivo público com mais de 50 milhões de comunidades onde ainda era possível ler as discussões antigas, mas com o passar do tempo, esse arquivo também foi removido da internet. Foram cerca de 10 anos de histórico, comunidades, depoimentos e scraps que simplesmente deixaram de existir. E sendo assim bem sincero agora, quando o Orkut fechou, poucas pessoas pareciam se importar de verdade com ele. Porque a vida continuava, todo mundo já tinha criado uma nova rotina dentro de outras plataformas. Mas isso não impediu que a notícia gerasse uma onda enorme de nostalgia. Porque o Orkut foi um lugar onde muita gente viveu a adolescência digitalmente. E esse desligamento, de certa forma, também representou o fim de uma parte marcante da vida. É aquele mesmo sentimento daquele jogo online que você jogou por muitos anos durante a sua infância, adolescência, mas que agora tá tendo os servidores desligados. Os seus itens vão embora, a sua conta foi embora, aquelas horas que você passou construindo aquele personagem, mesmo que já tenha ficado pra trás, vai ser agora completamente apagado. Isso deixa um gostinho amargo, né? De saber que nem tudo que tá na internet é pra sempre. Mas será que hoje em dia, com todo mundo reclamando de feeds infinitos, o vício em vídeos curtos, o Orkut ainda teria algum lugar? Funcionaria? O anúncio do retorno. Depois do fim, o criador do Orkut não desistiu do ramo, tá? Em 2016, ele lançou uma nova rede social chamada de Hello, com uma proposta bem parecida com as da comunidade do Orkut, mas o projeto também não deu certo e a Hello foi descontinuada em 2022. Já em abril de 2022, aconteceu algo que pegou muita gente de surpresa. O domínio orkut.com foi reativado com uma carta do criador. Quando você acessava a página, aparecia uma mensagem dizendo que algo novo estava sendo construído e terminava com um convite, dando a entender que teríamos novidades. Por conta dessa ação, muita gente criou aquela expectativa e teorias sobre o retorno do Orkut. Só que já se passaram 4 anos desde esse anúncio e de lá pra cá tivemos poucas novidades. Em 2024, durante o evento Rio Innovation Week, o criador do Orkut participou da programação e reforçou que a proposta é lançar uma rede social com interações mais humanas e menos voltadas para publicidade e interesses comerciais. E no ano passado, o site oficial começou a aceitar um certo tipo de cadastro. A proposta é estabelecer uma rede nova, inspirada no espírito do Orkut original, mas com design atualizado, ferramentas de inteligência artificial e um controle mais reforçado de privacidade. Mas
Mas até agora, nenhuma data oficial de lançamento e o projeto aparentemente segue em desenvolvimento. O motivo do fim. Mas afinal, por que o Orkut foi tão longe e depois desapareceu tão rápido? Acho que agora essa pergunta ficou fácil de ser respondida, né? Obviamente que foram vários motivos que eu contei aqui pra vocês, mas muitos deles eram estruturais. Por mais que aqui no Brasil a gente tenha uma memória afetiva enorme com o Orkut, a verdade é que a plataforma nunca conseguiu se tornar global de verdade. Enquanto o Facebook crescia ao mesmo tempo em dezenas de países, o Orkut ficou praticamente concentrado no Brasil e na Índia. E pra um negócio que depende de expansão, isso acaba pesando demais. Menos países significa menos crescimento, menos investimento e principalmente... Cara, Twitter bomba hoje assim porque é no mundo inteiro, né, cara? E agora que o bagulho tá traduzindo pra todo mundo, vixe... menos conexões, principalmente quando comparamos com outras redes sociais que já estavam dominando na época. Além disso, o Orkut começou a ficar pra trás em inovação, e quando fez algumas mudanças, a galera não gostou tanto assim. E isso acontece porque o Orkut nasceu numa época de internet lenta, de lan house, de computador compartilhado. Era um ambiente mais cadenciado e fazia total sentido naquele contexto. Mas com a chegada dos smartphones e das redes sociais em tempo real, dando tudo treta, parece que é acelerado. Luke? Por quê? As pessoas passaram a buscar por plataformas que ofereciam atualizações constantes, conteúdo infinitos e interações instantâneas. E o Orkut nunca conseguiu adaptar completamente a esse novo ritmo. E não teve jeito, galera. O Orkut, pra muita gente, foi o primeiro contato com uma internet realmente social. Foi ali que muita gente fez amizade, entrou em comunidades, discutiu gostos, compartilhou muito momentos, foda, hein, o brigou vídeo aqui também. do Fiaspo. Mas eu acho que é o seguinte, cara, toda rede social ela cumpre o seu propósito. Algumas são só pra desgraça, como é o Twitter, e outras elas têm um propósito, e eu acho que o Orkut teve o dele e cumpriu, velho. O tempo em que o Orkut ficou no ar, pra gente, pros brasileiros, cumpriu uma tarefa árdua, que é, na época onde um país que é tão pobre quanto o nosso, assim, rico em tanta coisa natural, né, mas tão pobre em tantos outros sentidos, a gente conseguiu ter acesso a uma rede social e entender o que é, né? Então eu acho que o Orkut cumpriu o seu propósito aqui no Brasil, né? Ele fez o que ele tinha que fazer e saiu fora. E valeu. E foi isso. E eu achei que no final aqui ele falaria sobre o que eu falei, né? Dessa transição de público que hoje tá todo mundo no Twitter. Mas isso faz a gente questionar o seguinte, né, galera? Twitter não é pra sempre. Instagram não é pra sempre. Já já isso vai ficar obsoleto, as pessoas vão enjoar. Elas vão querer mais, vão querer outra coisa, vão ficar velhas. Isso vai acabar. O YouTube, né? O YouTube, cara. O YouTube é um negócio gigantesco. O YouTube eu acho que ele vai durar muito mais que essas redes sociais. Mas ainda assim, TikTok. Ué, quantas hoje aí que você já vê Kawaii morta? Tinha uma, cara, que era... Aí eu não vou nem falar de plataforma de streaming, né? Que essas aí são estranhas. Mas é isso, eu acho que as paradas têm o seu propósito, né? E elas vêm pra cumprir. Depois de cumprir,